E eu quero te falar sobre a busca do Inter para 2025. Além de zaga, que também é uma posição que o Inter procura, eu quero te falar sobre uma outra posição que o Inter também vai buscar para a próxima temporada. Um jogador, que é a posição de primeiro volante, onde hoje o Inter tem somente o Fernando e o Rômulo, e na próxima temporada a gente sabe que é o natural, o Fernando já vai ter uma queda de rendimento devido à sua idade avançada. E por isso, neste momento, o Inter já tem interesse em trazer um primeiro volante mais parrudo. Um cara, para quando o Fernando não tiver à disposição, tentar pelo menos ser do mesmo nível. A gente sabe que o Rômulo tem uma limitação em relação ao Fernando e a ideia do Internacional é diminuir esta régua, esta diferença entre o reserva e o titular, que é o Fernando. Nesse vídeo eu quero te falar sobre dois nomes, um do capa e outro de confiança de Roger Machado, que o Inter pensa para a próxima temporada. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Muito bom dia, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Além disso, deixa nos comentários também a tua opinião. Qual primeiro volante tu buscaria para a próxima temporada? Ou tu ficaria apenas com Fernando e Rômulo e o Luiz Otávio, que é um jogador que está subindo ainda das categorias de base com apenas 17 anos? Deixa nos comentários que eu quero saber a tua opinião, tá? Antes de falar sobre esses dois atletas, eu quero te falar primeiro aqui rapidamente sobre uma atualização do treino do Internacional, tá? Porque nessa segunda-feira o Inter volta a treinar no CT Parque Gigante, o Inter que folgou no domingo, por óbvio, e agora volta a treinar até sexta-feira. O Inter vai ter 5 sessões de treino até o jogo no sábado às 4 horas da tarde contra o Grêmio. O Inter se representou agora há pouco às 10 horas da manhã, portões fechados, e só à tarde a gente vai conseguir ter alguns bastidores, porque óbvio, o Inter fechou completamente as atividades, está fazendo uma blindagem muito forte, até mesmo de informações que saem para a imprensa. E por isso que nesse momento, devido à semana Grenal, que agora a gente pode dizer que sim, começou a semana Grenal, o Inter está fazendo este fechamento, né, de informações, mas no vídeo da tarde eu vou te trazer mais detalhes sobre o que está pensando o Roger Machado. Mas eu quero te falar sobre o que está pensando o Roger Machado para 2025. Recentemente eu fiz um conteúdo aqui no canal, foi um vídeo que inclusive saiu ontem pela manhã, falando sobre os zagueiros que o Inter procura para a próxima temporada. Se tu não acompanhou, inclusive acompanha, que está aqui no canal. Vou deixar o card também aqui aparecendo na tela. Mas o que eu quero falar para vocês é sobre também uma outra função que o Inter vai procurar para o próximo ano, que é a função de primeiro volante, que hoje o Inter só tem 2 jogadores, já que o Bruno Gomes foi colocado agora como lateral direito, ele se fixou lá e não vai sair. O Inter tem o Fernando, que já é um jogador de 37 anos, que vai fazer 38, e o Inter tem o Rômulo, que é um jogador muito novo, tem potencial de revenda, um atleta de 23 anos, mas é um jogador que a gente sabe que tem limitações. O Rômulo é um jogador que tem uma dificuldade muito grande para construir, para ser aquele cara, quando o Inter tem a posse da bola, fazer construções de jogada, diferente do Fernando. E por isso, o Inter para a próxima temporada, pensando até mesmo na Libertadores, o Inter estaria procurando um outro primeiro volante para ser reserva do Fernando e não desse um contraste tão forte para quando o Fernando não está à disposição. Nesse vídeo eu quero te trazer 2 nomes. O primeiro é uma informação que já tinha saído na metade dessa temporada, mas inclusive era um nome que o Inter pensava em trazer na metade desse ano, mas acabou tendo uma triste notícia nesse caso, que é o Kaique Gonçalves, jogador de 26 anos de Juventude, um homem de confiança do Roger Machado. Foi uma dessas peças pilares do Roger no começo dessa temporada para o Juventude ter chegado na Série A do Campeonato Brasileiro, e é um cara que tem contrato com o Juventude somente até o fim deste ano e já pode assinar um pré-contrato. É um homem que a gente pode dizer que era a confiança do Roger, assim como o Zé Marcos, também zagueiro de Juventude, que é um outro nome que o Inter também tem interesse. Mas, voltando para o nome do Kaique, ele teve na metade desse ano uma lesão muito grave de joelho. Ele rompeu os ligamentos do joelho. Ele não voltou ainda, ele só vai voltar no fim desta temporada. E por isso seria uma contratação de risco o Inter trazer um jogador que está voltando de lesão, sem ainda um mínimo, né, uma mínima noção de como que é quando ele voltou desta lesão. Porque o Juventude possivelmente vai terminar o Campeonato Brasileiro sem a volta do Kaique, a não ser que aconteça bem nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Então o Inter vai ficar às cegas se fizer esta contratação, mesmo sabendo que é uma contratação teoricamente sem custos. Por isso que nesse momento o Inter tem um pé atrás no nome do Kaique. Se não fosse essa lesão, certamente seria um nome que ou o Inter já teria feito pré-contrato ou o Inter já teria contratado até mesmo, tá? Mas é um nome que o Inter mantém olhares e é um nome que neste momento, ainda principalmente por causa do Roger Machado, a gente não pode descartar. Mas nesse momento ele já esteve muito mais perto do Beira-Rio do que ele está hoje.
Agora, um outro nome, e esse é um nome trazido inicialmente pelo Wagner Martins, mas esse é um nome um pouco utópico nesse momento, porque esse é um cara que tem contrato até 2027, é um cara ainda de somente 20 anos de idade, é um jogador que nesse momento teria que ter um investimento do Internacional e não é um investimento pouco. Segundo o Transfermarkt, ele vale 6 milhões de dólares e a gente sabe que o Transfermarkt sempre coloca cotações abaixo, né? Por exemplo, o Transfermarkt diz que o Gabriel Carvalho vale 5 milhões de euros e a gente sabe que ele vale mais de 30, 40 milhões de euros. Então, nesse momento, o nome do Elian Irala, que é exatamente o jogador que nesse momento é do San Lorenzo, é um atleta de 1,36 m de altura, um destro e um primeiro volante. Ele não é um jogador tão alto, não é um jogador de tanta imposição física. O Irala, ele tem a principal característica dele dentro do San Lorenzo como ser aquele volante construtor. Aquele jogador mais baixo, mas que tem uma construção e um poder de desarme muito grande. Podemos comparar ele ao Pablo Maia, jogador primeiro volante do São Paulo, que é um primeiro homem com características diferentes do Fernando. É um jogador mais baixo, com uma estatura mais baixa, é bom fisicamente, mas tem uma construção de jogada muito interessante. É assim que a gente pode comparar o Elian com o Pablo Maia do São Paulo. São características ali parecidas. Os números do Elian também não são números assim que, meu Deus do céu, mas a gente tem que relevar que são números de um primeiro volante. Então, óbvio, ele não vai ter tantos gols e não vai ter tantas assistências. Na atual temporada são 38 jogos pelo San Lorenzo, jogando 8 jogos de Libertadores como titular, foram 674 minutos, teve jogo de Superliga, teve jogo de Copa Argentina e teve jogo de Copa da Liga, tá? Superliga e Copa da Argentina são mais ou menos a mesma coisa, só que lá o regulamento é completamente complicado. Mas enfim, foram 38 jogos, 2 gols e uma assistência. Não são números tão interessantes. Mas sabe uma coisa que é legal dentro do Elian? Ele é um jogador que não toma muito cartão amarelo. Só para vocês terem uma ideia, ele tomou em 38 jogos somente 6 cartões amarelos, tá? E teve uma expulsão, só que assim, não foi uma expulsão de cartão vermelho, né? Foi cartão vermelho, mas não foi porque foram 2 amarelos e acabou gerando ali uma expulsão. Então, se a gente for contar jogo por jogo, tirando um jogo que ele tomou 2 cartões, o resto foram 5 cartões. Mas o que eu quero te trazer sobre o Elian é que é um nome muito caro, né? O Inter teria aí que fazer, é um cara que só nessa temporada passada ele já teve uma valorização de 100% segundo o Transfermarkt. Mas é um jogador que o Inter precisaria nesse momento ter ele exatamente como um investidor, porque o Inter não tem dinheiro para comprar esse atleta, ainda mais pensando que no fim deste ano o Inter precisa comprar o Alexandre Bernabé. Mas é um nome que está na pauta, é um atleta que jogou 86% dos jogos do São Lourenço como titular e só tem 20 anos. É um nome que inclusive é cotado pelo River Plate do Marcelo Gallardo. E aí quando a gente sabe quando é cotado pelo River Plate do Marcelo Gallardo é porque realmente alguma coisa esse atleta tem. Mas, volto a dizer, nome extremamente complicado. O nome que o Inter precisaria é, nesse momento, realmente um investidor, né? Daqui a pouco conseguir aí, não vou falar porque não é tão possível, mas buscar exatamente uma possibilidade de ser um jogador que nesse momento o Inter pudesse fazer algum tipo de investimento, contando, obviamente, com a possibilidade daqui a pouco do Inter ter realmente a ajuda de alguma pessoa por fora, tá? E aí só trazendo mais alguns números desse atleta, até porque é um jogador que ninguém conhece aqui muito no futebol, aqui dentro do futebol brasileiro. Ele é um atleta pegando na parte aqui de defesas, tá? Ele tem 3.1 desarmes por jogo, segundo o Transfermarkt. É um cara que tem 7.1 bolas recuperadas por jogo. É um cara que tem 1.4 cortes, é um cara que tem, nesse momento, né, falando agora no quesito de passes, que é algo bem importante, né, porque o Inter gostaria desse jogador que é quebrador de linha, um cara que tem 75% de passes certos por jogo, é um cara que tem 62% de passes certos cavados, né, aquele passe longo, bolas longas 42%, passes longos no terço final, ou seja, aquele passe realmente dentro já do adversário, 67% de aproveitamento, é um cara que agora pegando aí mais no caso de defesas, por exemplo, duelos ganhos no chão, 54%, e a gente comparando ele com o Fernando, se for colocar ele no lado a lado, são realmente números bem parecidos, mas óbvio, levando em consideração que é um atleta que joga no campeonato argentino, é um campeonato, né, realmente um pouco menor do que o campeonato brasileiro, um campeonato mais físico, com menos qualidade, mas o Elian é um jogador que se destacou por lá, apesar de não ter muitos gols, muitas assistências, e é um nome que o Inter também gostaria, mas a gente esbarra naquele momento financeiro do Internacional e por isso se torna um nome muito tópico nesse momento, apesar de ser um interesse colorado, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, deixa nos comentários também a tua opinião, volto logo mais à tarde com novas informações do Inter, valeu, falou e foi!